Shalom Aleichem, você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre a cultura, os costumes, as tradições milenares do povo judeu, como também as bênçãos e os desafios de evangelização e também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e também não judeus. Hoje nós temos um convidado muito especial. Todas as vezes em que nós gravamos aqui no programa, pessoas dando o seu testemunho de vida, testemunho de conversão, para nós é um momento muito especial. E o tema do programa de hoje é Um Judeu Messiânico, com Jonathan Heller. Pois é, você vai hoje saber um pouquinho da história de vida e de conversão do Jonathan, um judeu messiânico. Para aqueles que estão chegando agora, né, e conhecendo o programa, a gente sempre faz questão de explicar um pouquinho dos termos, né? Então, messiânico é simplesmente um cristão, né? Porque Messias, né, vem do hebraico Mashiach, né, que é a mesma coisa que Cristo, né? Então, um judeu messiânico é um judeu cristão. E nós vamos então ter hoje o testemunho com Jonathan Heller, que está conosco aqui. Jonathan, seja bem-vindo e obrigado por atender o convite de estar conosco aqui no Israel para Jesus. Muito obrigado, boa tarde a todos que estão assistindo. Shalom, shalom aleichem para vocês todos. É um prazer estar aqui para poder dividir um pouco nossas vidas com vocês. São vários anos da vida que conheço o Senhor Jesus Cristo e eu sou presbiteriano, deixa claro isso, eu sou presbiteriano, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de igrejas que seguem a Cristo, que tem seus fundamentos na palavra de Deus. Então, o nosso trabalho hoje não é só para a igreja presbiteriana, mas para todas aquelas igrejas que gostariam de conhecer como evangelizar judeus dentro da sua própria igreja, porque às vezes os irmãos e irmãs acham que o judeu não precisa ser evangelizado, mas não é bem certo assim. Mas bem-vindo mais uma vez. O Jonathan é casado com a Nancy, pai da Suzana e da Michele. O Jonathan também ele é engenheiro eletrônico e administrador de empresas, né? Ele é membro, como disse, né, presbiteriano, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil no Ipiranga e foi membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Pois é, o Jonathan foi membro aqui da Presbiteriana de Pinheiros. E também algo interessante, antes da gente começar a nossa conversa com o Jonathan, é muito importante nós salientarmos que foi o Jonathan que conseguiu para nós, né, o espaço na grade da IPP-TV, o programa Israel para Jesus, né? Então, se estamos aqui, primeiramente por conta do Senhor Jesus, mas porque o Jonathan também intermediou, né, e conversou, né, com a equipe, com a liderança, né, esse projeto do Instituto Tzadik, por ser um trabalho missionário, para que pudéssemos ter esse trabalho missionário dentro dessa TV que também é missionária. Então, o Jonathan, ele trabalhou conosco, né, como voluntário no Instituto Tzadik, como gestor, na área de planejamento e também na estruturação dos nossos cursos em EAD. Então, quando você entra lá e se matricula e faz nossos cursos, ali tem planejamento e a mão do Jonathan. Então, é alguém muito especial para a gente e que nós temos o prazer de hoje conhecer um pouquinho da sua história. Jonathan, você vem de um lar judaico ou você se converteu ao judaísmo? Fale-nos um pouco sobre sua família, sua infância, a sua juventude. Eu tenho bastante anos, então a história é longa, né? Mas não temos tanto tempo. E vamos então tentar fazer uma história mais resumida. A minha família, do lado do meu pai, vem da Rússia. A da Rússia não, vem da Alemanha. Mais especificamente a Áustria. O lado do meu avô, ele veio da Lituânia. Ele fugiu da Lituânia com o seu pai e durante a época dos cossacos. Os cossacos, quando que os russos
atacaram todos aqueles países que ficaram no Mar Báltico e eles tiveram que fugir. Ele fugiu para a África do Sul com o pai. Ele tinha em torno de 11 anos de idade quando chegou. Era antes da virada do século XIX, ou seja, era 18.000 e alguma coisa. E eu não sei por que a mãe dele foi para Estados Unidos com a irmã dele. Então, houve uma separação da família. A família dele eram judeus. Ele casou com uma mulher na África do Sul também, judia, Betty. Então, ao lado dele, as filhas que ele teve, 3 filhas, nasceram todas judias. Ao lado do meu pai, ele não era judeu. Ele não, embora que ele tenha o nome de Heller, mas veio do povo alemão. O pai dele eu não conheci porque ele foi assassinado quando era muito novo, na África do Sul. E ele, para casar com minha mãe, ele teve que se converter ao judaísmo. E isso significa que ele fez alguns procedimentos que judeus fazem quando nascem, por exemplo, a circuncisão ele fez com um adulto. Perfeito. Ou seja, ele era um prosélito. Sim. E assim era a nossa família. Muito bem. E você nasceu na África do Sul, né? Passou toda a sua infância, adolescência, juventude. Como é que você encontrou o Messias Jesus? Ou como ele te encontrou? Como é que foi? Em que momento isso se sucedeu? Se foi mesmo lá na África ou depois, né? Como foi esse momento aí de encontro com Jesus? Então, na África do Sul, meu avô era a pessoa que empurrava a gente para ir à sinagoga e fazer a bar mitzvah, estudar hebraica e seguir as festas judaicas. As festas judaicas aconteciam em casa porque ele estava. Porque se ele não tivesse, nada aconteceria. Então, eu fiz tudo que tinha um menino judeu tinha que fazer. Eu fui circuncisado, fui para a escola hebraica, eu fiz a bar mitzvah, eu ia à sinagoga com ele. Enquanto isso, meus pais não iam nunca. E meu irmão também ia, depois de um período ele parou. E Jesus Cristo para nós era negativa, ou seja, falar de Jesus em casa não era uma coisa que aconteceu. Inclusive, eu estudava numa escola que faziam festas de Natal com tipo teatro. E eu me lembro uma vez, eu simplesmente falei para a professora que eu não ia participar daquilo lá porque era judeu. E ela não gostou muito, mas aceitou, mas eu não participei. Então, Cristo para nós era uma coisa que não fazia parte da nossa vida de jeito nenhum. E eu acho que se eu tivesse ficado na África do Sul, eu não tenho certeza se eu conheceria Cristo lá. Por isso, Deus ele trabalha nos caminhos bem diferentes que nós pensávamos. Sim. E aí, quando eu tinha 21 anos, eu decidi migrar para o Brasil. E a questão se pergunta por que migrou para o Brasil, né? Podia ter ido a um monte de outros lugares, né? Uma era para conhecer Nancy, né? Com certeza. Conhecer minha esposa. Mas a outra, com certeza, era conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus trabalha de forma que, às vezes, a gente vai entendendo somente depois porque certas coisas acontecem em nossas vidas. Isso é bem pontuado, né? Que já foi os propósitos e os planos de Deus para que você viesse para o Brasil. Mas humanamente falando, você veio a trabalho, você veio para o Brasil por uma escolha mesmo, por alguma outra questão?
Olha, foi uma decisão minha, porque eu não queria ficar mais na África do Sul. Eu sempre fui um cara que gostava da aventura. Então, eu saí da África do Sul sozinho. Eu não falava nenhuma palavra sequer de português. E, para falar a verdade, eu vim para o Brasil porque passava propagandas na África do Sul de Copacabana. Copacabana. E aí se vê a quantidade de mulheres bonitas, tudo isso foi a motivação para a verdade vir para cá. Praias, né? Vamos Um estar, esse lugar lugar bonito. bom está lá. Bom negócio está lá. E aí decidi ir embora. Nessa época, meu pai já tinha falecido, ele faleceu com 42 anos de idade, mas minha mãe estava falida. E eu me lembro ela me falando, olha, não vai para o Brasil porque é um estado militar, não sei o que mais. Mas aquilo lá não me impediu de levantar e vir embora. Eu larguei tudo lá. Eu saí da empresa que trabalhei, mas eu voltei buscar essa mesma empresa aqui. Então, acabei entrando na mesma empresa de novo aqui no Brasil. E segui a minha vida e casei com Nancy. E ela era já evangélica, ela é da igreja metodista, a família toda dela da metodista. E dentro do trabalho nosso, o meu trabalho profissional, eu fui transferido para o Espírito Santo. Nós casamos e logo depois ela estava grávida com nossa primeira filha. A empresa ofereceu essa oportunidade e nós fomos. Nós fomos para Vitória, no Espírito Santo. E um dia eu estava visitando obras, eu trabalhava com a indústria de lavadores. Eu fui visitar uma obra num bairro chamada Praia do Canto. E havia lá um arquiteto engenheiro chamado Jairo. E Jairo começou a falar comigo, perguntou se já conhecia sobre Jesus Cristo. Eu tenho minha esposa, de vez em quando eu vou com ela na igreja. Aí ele convidou para nós participarmos da igreja dele, que era presbiteriana. Naquela época, houve a cisão da igreja presbiteriana do Brasil e o Independente. Isso na década de 80? Foi na década de 80. E eles estavam fazendo os cultos na igreja da Escola Batista, na cidade de Vitória. E foi lá que eu fui alcançado, e a partir daquele dia, naquela época, eu fiz parte da vida de Cristo. Cristo fez parte da minha vida. E foi a minha conversão. Muito bem. E a partir de lá, você então passou a congregar e servir, né, nas igrejas, né? E para aqueles que estão conhecendo hoje o Jonathan, ele tem um chamado, né, uma convicção de ministério muito forte na questão do evangelismo e do ensino da Bíblia. E como é que foi esse processo, né, de congregar nas igrejas e também ensinar? E você também exerceu o ministério de presbítero, né, Jonathan? Sim. Ah, é que quase crentes que realmente são crentes, no início é tudo novidade, né? Uma grande novidade de conhecer essas coisas novas, muita coisa para aprender, não tão fácil de compreender. E chegou nesse mesmo momento a nossa primeira filha. A Nancy estava sozinha comigo lá, não foi tão fácil para ela. Mas a gente começou a frequentar a igreja e aprender. E teve um pastor que era Silas Nobre, não me lembro o último nome dele. E ele foi um pastor fantástico. Ele é um pastor
que agora, hoje em dia, eu acho que está em Goiânia. E é um pastor, realmente, que pastoreia. Então, ele nos ajudou muito a crescer, muito a andar. E aí depois foi transferido mais uma vez. Foi transferido pela segunda vez para São Paulo, onde nasceu nossa segunda filha. E aí nós buscamos a igreja para lá, para cá, teve idas e vindas, e nós encontramos a igreja presbiteriana de Pinheiros, que estava na Lago da Batata. E a Rival, pastor Rival, foi com um grupo de pessoas lá na nossa casa, já era a segunda vez que estávamos em São Paulo, tínhamos ido embora, depois voltamos. E aí, a partir daí, nós ficamos aqui. Também tivemos um período longa lá no Rio. Fazemos parte da Igreja Presbiteriana, ou Catedral Presbiteriana. Foi eleito presbítero lá. Ótimo. Foi eleito presbítero lá. Mas quando viemos da segunda vez, ficamos com a Rival, implementamos o encontro de casais nessa igreja. Perfeito. Foi uma grande bênção. Nancy foi uma das pessoas que mais trabalhou nesse projeto. E aí avançamos dentro da igreja e crescemos. Aí participamos de JMP, outras coisas. Teve também períodos muito difíceis em nossas vidas, que não é toda uma beleza dizer que funciona perfeitamente. Tivemos dificuldades. Mas, basicamente, essa é mais ou menos a história de onde andamos. E durante esse tempo aí, já bastante décadas aí de caminhada com Cristo, de conversão, né, de vida cristã, como é que você tem, como um judeu crente no Senhor Jesus, como que você tem visto o entendimento da igreja, né, de modo em geral, em relação a Israel? Eu posso partir da minha pessoa. Quando eu estava no Rio, teve um movimento de grupo de israelitas lá que trabalhava, eram messiânicos que trabalhavam em favor da igreja. Mas era um grupo que me assustava. Era um grupo que me assustava, porque o entendimento bíblico que eu tenho sobre isso é que passamos a ser novas criaturas. Sim. Eu não deixei de ser judeu e nunca deixarei de ser judeu. Mas também sou nova criatura em Cristo. E a Bíblia está bem clara, somos novas criaturas e que nós temos que aprender a andar novamente. Eu acho que o judeu, ele é parte dessa grande massa que quando Jesus disse lá em Mateus 28 que nós precisamos ir e fazer discípulos, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando também dos judeus. Obviamente, temos que ter alguns trabalhos focados em certos povos. Mas a gente não pode simplesmente focar naquele povo e esquecer do outro povo. Sim. A gente tem que pôr isso tudo junto. Passou um judeu. Para judeu é mais fácil falar com o judeu de Cristo, porque já é judeu. Para um gentil falar para um judeu de Cristo é mais difícil. Paulo tinha essa facilidade. Sim. Ele tinha essa facilidade e você vê vários versículos da Bíblia, principalmente lá em Romanos capítulo 3, onde que ele é questionado todos os conceitos bíblicos se ainda valem por causa de Cristo. Então, esse é um assunto muito, muito complexo e precisa ser muito bem entendido. Senão, as pessoas acham que continua sendo judeu é a coisa mais certa, mas sem Cristo não conseguimos fazer nada. Não vamos para lugar nenhum. Porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai por mim. E isso serve para qualquer um. O judeu tem que passar por isso. Querer gostar ou não gostar.
O que o Jonathan citou, né, eh, existem, né, algumas ramificações dentro do judaísmo, até mesmo dentro do judaísmo messiânico, né, que são judeus crentes em Jesus, mas que ainda seguem debaixo da lei, cumprindo os rituais, As tradições, né? as tradições e vivem como se fossem mesmo, né, um judeu tradicional, né? Entendem que precisa, aceitei Jesus, mas eu preciso também, né, seguir os ritos da lei, quando na verdade a palavra nos diz, né, que Cristo nos libertou do jugo da lei, né? E quando um judeu se converte, ele passa a ser da igreja, né? Corpo de Cristo. E a igreja, nós não temos preceitos da lei mosaica sobre os que estão em Cristo, como você mesmo disse, como um judeu, né, que se converte. E a Shavuot serviu para isso, né? Perfeito. Juntou o povo de Israel e a igreja em um só. Eu vou só pedir, Jonathan, para que você explique um pouquinho melhor. Ele falou aqui a respeito de uma festa aqui. Então, talvez o termo para você possa parecer um pouco estranho, porque ele falou o termo em hebraico. Explana um pouquinho mais sobre isso, Não, Jonathan. o Shavuot é uma festa logo depois da Páscoa judaica. Festa bíblica, né? É uma festa bíblica, que são 49 dias depois. E é interessante essa festa que se usa pães, 2 pães, agora com fermento. Lembrando que os judeus saíram do Egito fazendo pão sem fermento. E por que isso? Porque agora a Salvador da vida, que é Cristo, é Ele que vai tirar o pecado do mundo. E o fermento bíblico significa biblicamente pecado. E Ele que tira. Então, quando ele faz essa junção dos dois povos, ele está falando, não existe mais separação entre um povo e outro. Existe um só povo de Cristo, que faz parte dessa grande massa, desse grande povo, esse grande corpo de Cristo Jesus, que ele foi e derramou seu sangue para que as pessoas, como nós, pudéssemos estar livres das cadeias do pecado. Não mais somos livres. E por causa da nossa fé e pela graça, nós estamos aqui hoje. Muito bem. Jonathan, eu citei no início que você trabalhou conosco durante um tempo no Instituto Tzadik, na editora da VAR também. Conte brevemente esse período, como é que você conheceu o Instituto, um pouquinho do tempo que nós trabalhamos juntos ali também, desenvolvendo os Sim, o trabalhos. Instituto foi uma época muito interessante, porque eu, pessoalmente, eu aprendi muitas coisas lá, como judeu, né? Eu aprendi, porque aquele curso, como se chama, CMI, né? CME, Conhecendo o Messias nas CME, Escrituras. é um curso profundo que dá muito entendimento sobre a, a judaísmo em si e como funciona Cristo desde o início da criação, trabalhando no povo ao longo do tempo. Ou seja, esse grande plano do Senhor, de salvação, que começa ali, desde o início e termina em Apocalipse. E essa ideia e as profecias e como se juntam, como se vai fechando esses pontos que leva para nós entender que tão maravilhoso é esse plano que Deus preparou para teu povo ao longo do tempo, né? E quanto tempo ele está levando para mostrar todas as coisas que foram planejadas. Nós estamos numa outra época muito clara agora, dentro desse processo. E é uma época que eu falo muito com os pastores, que eu falo com as pessoas que eu falo, o tempo urge. Nós temos que pregar o evangelho. Temos que pregar o evangelho porque os tempos estão próximos. E tem muita gente que precisa conhecer Cristo. Então, esse foi uma etapa da minha vida que me ajudou a entender várias coisas que não entendia muito bem como funcionava. Então, deu um salto para mim, o meu conhecimento, principalmente sobre o Antigo Testamento.
Muito bem, nós temos um agradecimento, né, a fazer por toda a dedicação que o Jonathan e contribuição, né, muito preciosa durante o tempo no Instituto Tzadik. Jonathan, eu queria que você desse duas mensagens, né, para dois grupos diferentes. Primeiro que você desse uma mensagem para um judeu que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, não recebeu como seu Messias, que eventualmente possa estar nos assistindo. E depois, queria que você também desse uma palavra para a igreja em relação ao trabalho missionário, aos judeus e não judeus também. Para um judeu que provavelmente já ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Aliás, já ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento está cheio do Senhor Jesus Cristo. Acontece que o judeu acha que a lei é a salvação, que cumprindo a lei e que ajuda, que vai dar essa salvação com Cristo. Acontece que a própria palavra do Antigo Testamento diz, olha, se você não conseguir cumprir todas as leis, você não cumpre uma lei. E cumprir as leis é difícil mesmo. Jamais vai cumprir. Mas Jesus Cristo ele vem com outro propósito. A propósito de Jesus é totalmente diferente. Primeira coisa é de graça. Ele traz para você a salvação gratuitamente. Não tem que pagar nada. Isso para o judeu é uma boa notícia. É grátis. Ele só quer que você fale que acredita que ele é o Senhor e remidor que o Antigo Testamento está dizendo. Só isso. Quando acontece isso, por causa do sangue dele, ele é o Cordeiro Pascal, ele que morreu em lugar de todos os cordeiros que morreram lá quando saíram do Egito. Por sangue dele, e por causa dele, e através dele, ele nos justificou diante do Pai, por causa da fé. Só ter fé nele. E aí recebemos a graça de Deus. E só a partir do Novo Testamento, Deus diz, eu sou Pai e estes são meus filhos. Para você que sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, mas você nunca tomou a decisão de aceitar Ele, eu posso dizer para você uma coisa. Houve um milagre na Canaã da Galileia, um casamento. O primeiro milagre de Jesus Cristo. Ele transformou água em vinho. Era uma festa judaica aquilo lá. Era uma maravilha. Judeus faziam festas por 7 dias. No meio, acabou o vinho. E para judeu, a pior coisa que pode acontecer é acabar vinho. Era uma desgraça. O que fazemos? Correram para lá, correram para cá. O que não vão fazer agora? As convidadas perguntando, e agora? Não tem mais vinho? E os noivos? Meu Deus, acabou tudo. Mas houve uma coisa muito interessante ali, porque Jesus Cristo foi convidado para essa festa. E Jesus Cristo deu ordem, ele diz, tem essas metretas aqui. Metretas são vasos que os judeus usavam para se lavarem. Enche com água até em cima. E eles fizeram, obedeceram. Agora leva isso para mestre Sala. Mestre Sala é o cara que comandava aquilo lá. E ele diz, o mestre Sala diz para o noivo, olha, todas as festas que vão servem o melhor vinho para ficar o pior vinho para depois. Mas aqui, a melhor vinho foi servido no final. Querido, a vida com Jesus só pode melhorar.
A vida com Jesus só melhora. Terás problemas, dificuldades, mas vai ser com Jesus. Ele vai estar junto com você, porque Ele nunca mais te deixará. Amém. Muito bem, Jonathan. Muito bom esse tempo aqui com você. Pena que só são 30 minutos, né? E passa rápido, mas eu tenho certeza aqui que a gente teria muito tempo aqui para conversar, mas nós queremos agradecer pela sua participação, por poder falar a respeito, né, do testemunho de vida, um pouco da sua conversão e poder deixar essa mensagem aqui para aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Messias, como seu Senhor e Salvador. Quero te agradecer pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço pelo convite. Foi muito interessante para mim. Muito agradecido. Muito bem, e nós queremos agradecer você que esteve presente no início, chegou aqui até o final deste programa e pôde, assim, ser edificado por esse testemunho e aquilo que o Senhor Jesus tem feito na vida de tantas pessoas. Então, quero te agradecer pela a sua audiência, por nos acompanhar aqui no programa e desejar a você aí um bom final de programa. Muito obrigado por estar conosco. Um grande abraço. Shalom Aleichem. E até o nosso próximo programa.